Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, para lermos do verso 13 até o verso de número 16. Hebreus, capítulo 11, do verso 13 ao verso 16. Hebreus 11, de 13 a 16. Diz assim a Escritura: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos ante a tua face, gratos ao Senhor pelo privilégio de adorarmos ao Senhor, de entregarmos a ti os nossos cânticos de louvor, de gratidão. Ter, ó Deus, de acordo com a tua palavra, a certeza de que o Senhor recebe a nossa adoração. Agora, quando nós estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê, ó Deus, compreensão da tua palavra, para que essa palavra, Deus, seja aplicada aos nossos corações, para que ela produza, Senhor, a transformação que somente ela pode produzir para a glória do teu santo nome. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Temos dito aqui, à medida que trabalhamos com esse texto do capítulo de número 11 de Hebreus, que a palavra do Senhor nos diz que a fé perseverante é a marca distintiva de todo o povo de Deus, de todos os tempos, de todas as épocas, que peregrinam sobre essa terra. É a fé, o som que nos faz marchar em direção à eternidade, em direção à glória. O escritor aos Hebreus está escrevendo, para encorajar cristãos que são de origem judaica, que estavam enfrentando dificuldades, enfrentando desafios para perseverar na fé. E ele escreve para encorajá-los, para que continuem perseverando na fé. E no início desse capítulo, dos versos 1 ao verso 3, nós encontramos esse homem fazendo uma definição de fé, uma das poucas, talvez a única definição que nós temos de fé em toda a Escritura, onde ele nos diz que fé é nos apropriarmos da realidade do mundo invisível na nossa experiência. No verso de número 1, ele diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ele define fé também como aquilo que nos torna aprovados diante de Deus, aceitáveis diante do Senhor. Ele diz assim: foi pela fé que os antigos obtiveram um bom testemunho. E ele define fé como aquilo que traz confiança, na palavra do Senhor para a nossa experiência, porque ele diz assim, que nós entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí do verso 4 até o verso de número 40, depois de definir a fé, esse homem então vai exemplificar a fé na vida dos personagens do Antigo Testamento. E do verso 4 ao verso 7, ele começa tratando da fé dos chamados crentes antediluvianos,
Abel, Enoque e Noé, que nos apresentam essa progressão inicial da fé. E dos versos 8 até o verso de número 19, Abraão é o alvo, né, da exemplificação da fé desse homem. E ele gasta mais tempo com Abraão do que gasta com qualquer outro personagem, né, do Antigo Testamento na sua exposição de fé. Isso porque a experiência de Abraão como pai dos crentes é um modelo para a nossa experiência, para a experiência de todos os crentes. Ele começa do verso 8 ao verso 10, falando do chamado que Abraão recebeu para deixar a sua terra em direção a uma nova pátria, né? A promessa de uma nova terra. E nos versos 12 até o verso 11 e verso 12, que nós vimos aqui a semana passada, ele trata da promessa, da segunda outra grande promessa na vida de Abraão, que é a promessa de uma grande família, né? De muitos descendentes pela fé. E chegamos então ao verso de número 13, né? Até os versos de número 16, aonde parece que o autor aos Hebreus vai fazer um pequeno resumo, um resumo geral, né, da piedade encontrada na era patriarcal. Ele está fazendo uma pausa, né, para que nós entendamos o que ele disse até aqui e até agora a respeito desses personagens. E o resumo que ele faz, né, tendo em vista justamente a exemplificar o aspecto dessa fé perseverante, né? Para dizer para nós que a fé verdadeira, a fé salvadora é uma fé perseverante. E essa fé perseverante, ela tem algumas marcas distintivas, né, que ele exemplifica para nós. A primeira coisa que ele nos diz sobre essa fé perseverante, né, fé salvadora, perseverante, é que ela demonstra confiança, uma confiança inabalável, que triunfa sobre a morte. Essa fé salvadora, ela demonstra uma confiança inabalável que é capaz de triunfar sobre a morte. Olha o que ele nos diz na primeira parte do verso de número 13. Todos estes morreram como? Na fé. Eles morreram de acordo com a fé. Ao olharmos para o que esse homem está dizendo a nós, irmãos, ele por todo o tempo está dizendo que a fé é a marca característica, né, na vida do povo de Deus, e essa é uma marca que é percebida do início da história do povo de Deus até o fim dos seus dias. Uma confiança inabalável, capaz de ser sustentada diante daquele que é o pior de todos os inimigos, que é a morte. Curioso quando nós olhamos para, né, esse homem dizendo que aqueles crentes morreram na fé e eles nunca experimentaram tudo o que lhes havia sido prometido por Deus. Essa fé salvadora, essa fé verdadeira, é uma fé que suporta a falta da realização nessa vida, porque o seu foco na promessa, né, ela ultrapassa essa vida, ela vence a morte. Eles morreram na fé, mesmo que as promessas não tenham sido completadas nessa vida. O autor aos Hebreus está dizendo que eles nunca apostataram da fé. Até o fim da sua peregrinação terrena, essas pessoas esperaram com confiança no Senhor. Eles morreram na fé. Quando nós consideramos, né, o que ele quer dizer com morrer na fé, né, o que é necessário para morrer na fé, eu gosto de uma definição que John Owen, né, um dos grandes teólogos ingleses, diz a respeito do que é necessário para morrer na fé. Ele diz assim, que há uma necessidade de uma firme convicção
de que há uma existência substancial após esta vida. Não é possível morrer na fé se nós não crermos de forma firme que existe algo substancial após esta vida. Mas ele diz que é necessário, para morrer na fé, que haja também uma resignação, uma confiança de que a nossa alma parte deste mundo sob o cuidado e sob o poder de Deus. Em terceiro lugar, ele diz que é necessário, para morrer na fé, crer num futuro, né, de bem-aventurança e de descanso que é preparado por Deus. E por fim ele disse que a necessidade que há de morrer na fé é a necessidade de se crer na ressurreição prometida pelas Escrituras. Então nós percebemos, né, como esse homem vem dizendo a nós que a fé é um princípio norteador da vida, é um princípio de medida do crescimento, né, da vida espiritual desses crentes até o fim da sua jornada, porque a fé não morre. Mesmo que nós morramos, mesmo que o povo de Deus experimente a morte, esse homem diz que a fé, né, jamais perece. Aqueles que viveram na fé são os mesmos que morreram na fé. É como se ele dissesse para nós que a morte é o teste final da nossa fé. Eles enfrentaram, irmãos, com alegria o pior de todos os inimigos, né? A morte dos sonhos temporais, de não ter encontrado a realização de todas as promessas de Deus, mas enfrentaram também a morte real, por crerem que Deus é uma realidade presente na sua existência. Fico sempre pensando que o mundo zomba, né, disso que o autor aos Hebreus está dizendo, né, a respeito da fé daqueles patriarcas e da fé de todos os crentes, aqueles que morrem na fé. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que a Bíblia nunca evita falar sobre a morte. A Bíblia trata de forma real sobre a nossa condição de morte. Mas ao invés de se concentrar no mero fato de que nós morremos, ela se preocupa com as condições da nossa alma, né? Porque ela nos diz que só existem duas formas de nós morrermos nessa vida. Ou nós morremos na fé, ou nós morremos pela fé, ou nós morremos nos nossos delitos e pecados. Não existe outra alternativa. E esse autor está dizendo para nós que a fé salvadora é aquela que traz a morte para dentro das nossas realidades, da nossa perspectiva, mas olha para a morte de forma corajosa. A fé enfrenta a morte, confiando que Deus é o Deus que é capaz de cumprir as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as suas promessas. A fé não nos é dada para simplesmente escaparmos da morte, né? Mas a fé nos é dada para morrer de forma digna. John Wesley, né, em uma das suas afirmações muito interessantes, ele chamou a atenção para essa característica da vida dos crentes. Ele diz assim: vejam como o nosso povo morre bem. Eles morrem acreditando. Eles morrem confiando no Senhor. E o autor aos Hebreus está dizendo a nós que aqueles crentes patriarcas morreram crendo, mesmo que nem todas as coisas que eles acreditaram, né, tenham sido dados a ele nessa vida. Parece expressar uma tragédia, o verso de número 13, né? Olhamos e dizemos assim, né, humanamente falando, né, coitados, né, passaram a vida toda esperando, passaram a vida toda confiando,
E eles morrem sem receber a realidade final das suas promessas. Que história triste! Morrer com esperanças não realizadas. Mas nós nos lembramos que a fé bíblica, que a fé cristã, não é uma religião focada na terra, nem na presente vida, porque nós sabemos que as principais bênçãos que as promessas de Deus nos fazem não são para esta vida. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 1, verso de número 21, nos diz palavras estranhas da nossa perspectiva humana, porque ele diz assim: olha, por um lado, irmãos, existe um desejo, um anelo no meu coração de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por outro lado, eu sei que eu preciso permanecer por causa do testemunho, por causa do bem, da pregação, do evangelho. Paulo não é um crente suicida que olha para a morte, mas ele está dizendo o seguinte: nós enfrentamos a morte com a outra perspectiva. E depois, já na sua segunda prisão, essa é a primeira vez que ele está preso, Filipenses capítulo 1, verso 21, mas na sua segunda prisão, da qual ele não escapará com vida, no capítulo 4, da segunda carta ao Timóteo, versos 7 e 8, Paulo diz assim: olha, já vejo que a minha vida está sendo derramada como oferta ao Senhor, mas eu percebo que eu combati o bom combate, que eu completei a carreira e eu guardei a fé, e agora eu sei que a coroa prometida a mim me aguarda e que eu vou receber das mãos do meu Senhor e do meu Salvador. Paulo era um homem que não encarava a morte como o homem do mundo encara, Vamos pensar nisso, Como as pessoas que morrem nos seus delitos e pecados enfrentam e encaram a morte. As pessoas olham para trás, as pessoas pensam nos bons e nos velhos tempos, eles se lembram das gloriosas realizações. Há um desejo intenso naquele coração de poder voltar atrás no tempo. Mas para Paulo, como para todos aqueles que experimentam a fé verdadeira, a vida é uma jornada até para aquilo que nos espera depois da morte, que é a coroa da vida eterna e um lar de glória com o Senhor. Não importa quanto essa vida possa parecer plena, nós precisamos nos lembrar que ela é apenas uma preparação para a verdadeira vida. E a única forma de nós morrermos bem na fé é se nós olharmos para a morte da perspectiva da cruz de Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 54, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele diz assim: tragada foi a morte pela vitória. A impressão, a intenção do apóstolo Paulo, é dizer que a morte foi tirada, ou da morte foi tirada o seu ferrão. Imagine que uma abelha, uma vespa sem um ferrão, ou uma cobra sem as suas presas, são inimigos inofensivos. Paulo diz assim: a morte é esse inimigo derrotado por causa da cruz de Cristo. E essa é, irmãos, a diferença que a fé faz na hora da morte. O escritor aos Hebreus está olhando para a fé dos patriarcas, mais especificamente para a diferença que a fé faz na hora da morte, na experiência de Abraão. Em Gênesis capítulo 23,
né, quando Sara morre, Abraão faz alguma coisa que ele nunca fizera durante todos os dias, todos os anos da sua peregrinação em Canaã. Ele foi até os cananeus e a Bíblia diz que ele comprou um lugar de sepultura entre os cananeus para a sua esposa. Durante todos os anos da sua peregrinação, ele nunca comprou uma casa, ele nunca comprou um terreno, ele nunca comprou um rancho, ele nunca comprou um sítio. Mas na hora da morte da sua esposa, Abraão vai até aquele povo e compra para ela uma sepultura, né? E ele faz com esse ato uma proclamação. É como se ele dissesse o seguinte: olha, eu sou peregrino nessa terra, mas na morte eu sou proprietário. Porque para a vida cristã, a morte marca o cumprimento das promessas do Senhor, o início do cumprimento pleno da promessa do Senhor. A fé, né, olha para a morte como um portal para a vida. Ela muda a perspectiva, como nós encaramos a morte, como nós enfrentamos esse inimigo, que para tantos é um inimigo terrível. Li palavras interessantes a respeito, né, da informação que um pregador escocês enviou para um amigo pastor, né, para expressar a morte da sua esposa. Ele escreveu para aquele amigo e disse o seguinte: olha, eu tenho uma das melhores notícias para dar a você. Aquela pessoa amada por você completou o combate dela aqui. Ela recebeu uma resposta para as suas orações, e a alegria eterna habita nela agora. Minha querida esposa, a fonte do meu melhor conforto terreno por 20 anos, partiu na terça-feira. Esse homem estava triste, mas pela fé ele compreendeu o significado da morte, né, para aqueles que creem no Senhor. Só é possível morrer de duas formas: ou nós morremos pela fé, morremos de conformidade com a fé, ou nós morremos, né, debaixo dos nossos delitos e pecados, sem esperança para a vida eterna. Segunda outra coisa que a palavra do Senhor nos diz, né, que a fé perseverante, que a fé salvadora exemplifica, é que ela confessa uma nova identidade e busca uma herança e uma pátria melhores. Olha aí para os versos, segunda parte do verso de número 13 até o verso de número 15. O autor aos Hebreus diz assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, celestial. A fé salvadora, irmãos, confessa uma nova identidade e busca uma herança e uma pátria melhores. Interessante como a fé conferiu uma nova identidade confessional na vida dos patriarcas. O escritor aos Hebreus diz que eles se enxergavam como estrangeiros e peregrinos. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para o texto de Gênesis capítulo 23, verso de número 4, quando Abraão vai comprar uma sepultura para a sua esposa. Ele chega perante os donos daquela terra, os senhores daquela terra, e ele diz assim: olha, eu sou um forasteiro aqui. Eu sou um morador forasteiro entre vós.
eu preciso de um lugar de sepultura. Abraão, apesar de tantos anos morando com aquele povo, não se via como parte daquela estrutura. Nem ele, nem o seu filho, nem o seu neto. Porque quando Abraão vai, casar o seu filho Isaque, ele olha para tudo aquilo que está acontecendo na terra e ele diz assim: olha, eu não tomarei uma esposa para o meu filho dessas pessoas, dessa terra. Ele não pode casar aqui. Quando o povo do Senhor, a família de Jacó desce ao Egito, quando o faraó está conversando com Jacó, lá no capítulo 47 de Gênesis, verso de número 9, o faraó faz uma pergunta para Jacó e diz assim: quantos anos você tem? E Jacó diz assim: os anos das minhas peregrinações sobre essa terra são X. Esses patriarcas olharam para si e se identificaram e confessaram que tinham uma nova identidade. Eles dizem assim: nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Por que eles fazem tal afirmação? Porque o comportamento pessoal, irmãos, na vida cotidiana e uma peregrinação persistente em direção ao alvo de Deus confirmam ou não a veracidade da fé que nós dizemos ter no Senhor. Na vida presente, nós não experimentamos tudo que há para ser experimentado, mas a Bíblia diz que aqueles patriarcas viram à distância as promessas, mas eles colocaram essas promessas nos seus corações, ou colocaram melhor os seus corações nessas promessas, e porque os seus corações estavam postos nessas coisas, eles assumiram uma profissão de fé, uma confissão de fé. Eles disseram o seguinte: nós somos estrangeiros e peregrinos. Os dois termos não são termos idênticos. A palavra grega utilizada pelo escritor aos Hebreus para estrangeiros, é uma palavra muito interessante do nosso contexto hoje. Ela é uma palavra que se chama xenos ou xenoi, de onde nós temos a palavra xenofobia. Sabe quem eram os xenos? Os xenoi na Bíblia eram estranhos, estrangeiros, bárbaros. Eram aqueles que não se encaixavam. Era um termo pejorativo que era utilizado para aquelas pessoas que eram consideradas intrusas na sociedade. Uma pessoa que não se encaixava, uma pessoa que não pertencia. É por isso que os xenos, os xenoi, eram pessoas vistas com desconfiança, eram pessoas vistas com ódio, com desprezo. Em nossa sociedade, os estrangeiros ainda conseguem se encaixar, mas o autor aos Hebreus está dizendo que os cristãos jamais se encaixam neste mundo. Eles são intrusos, eles não pertencem a este mundo. E a outra palavra que o escritor aos Hebreus usa, para descrever a condição é a palavra parapidemoi, para peregrinos. No verso 9 do capítulo 11, ele usou um outro termo para peregrinos, paraikoi. Peregrinos como aqueles que eram, ou que pessoas que estavam pouco acima dos escravos, mas que eram pessoas toleradas por meio do pagamento de um imposto. Mas o termo que ele usa aqui, parapidemoi, são aqueles que permanecem temporariamente, porque a sua casa fica em outro lugar. Sabe quantos dias um parapidemoi poderia ficar em algum lugar? Apenas 20 dias. Essa também é uma condição humilhante. Pessoas que estavam de passagem,
pessoas que estavam em direção a outro destino, pessoas que eram abrigados em estalagens, em pousadas. Quando nós olhamos a junção desses termos, estrangeiro, xenos, diz respeito à identidade, à posição, e peregrinos diz como essas pessoas se conduzem no lugar aonde elas estão. Porque elas são xenos, estrangeiros, elas se comportam assim, como parapidemoi, como peregrinos. O escritor aos Hebreus diz que a fé abriu os olhos daquelas pessoas, que eram cegos para a verdade, e uma vez que eles enxergaram uma nova realidade espiritual, eles abraçaram as promessas, e a fé teve um efeito tão poderoso, um efeito transformador nas suas vidas e nas suas identidades, que agora os seus corações estavam comprometidos com alguma coisa superior, com alguma coisa melhor. E é por isso que essas pessoas renunciam ao mundo. Os patriarcas demonstraram que eram estrangeiros na terra, porque eles não participaram da religião apóstata, eles não participaram da política, eles não participavam da vida social dos cananeus. Ao invés disso, eles viviam como peregrinos, morando em tendas. Aqueles que pela fé abraçam as promessas do Senhor, são influenciados, são afetados por essas promessas, de forma que a sua identidade é transformada, e eles agora passam a se enxergar e se confessar como outras pessoas. Essa semana eu ouvi uma reportagem, estava até brincando com o Bruno e com o Tiago, muito interessante, de uma pessoa que eu até tinha um tanto quanto suspeita por algumas questões. Eu estava vendo uma reportagem de uma entrevista de Rodolfo Abrantes, o ex-integrante da banda Raimundos, que há 20 anos atrás foi convertido ao Evangelho e mudou de vida. Eu confesso para os irmãos que eu tinha um pouco de desconfiança, como tem de todos esses artistas que se dizem crentes e que, na maioria das vezes, a maioria deles não é. Mas eu achei muito interessante na entrevista que ele deu para um canal de televisão, quando alguém perguntou para ele por que ele não cantava mais as músicas, por que ele não tocava mais as músicas do seu tempo, daquela banda de rock. É porque ele havia se tornado crente? Ele disse assim, não. É porque eu cantava aquilo que eu vivia. Aquelas músicas eram a trilha sonora da minha vida. Mas a minha vida foi transformada por Jesus. Jesus transformou a minha vida e, consequentemente, a trilha sonora da minha vida mudou. Eu não posso mais participar daquelas coisas. Que definição de fé preciosa. Quando a fé transforma a nossa vida, tudo na nossa vida muda, a trilha sonora, os desejos, as ambições. E Hebreus diz que a fé transformou a vida de Abraão, transformou a vida de Sara, transformou a vida de Isaac, de Jacó. E ele elogia a fé de Abraão, porque ele diz assim, Abraão nunca olhou para trás. Verso de número 15, ele diz assim, se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Ele diz assim, Abraão teve a oportunidade de voltar, mas ele jamais olhou para trás. Sabe por quê? Porque quando nós confessamos essa fé verdadeira, a fé não se concentra naquilo que a gente perde. A fé não olha para trás, mas a fé olha para frente. Nós sabemos os exemplos que as Escrituras nos dão, da esposa de Ló, que olhou para trás. A gente cantou essa música hoje cedo, lá em casa, na nossa devocional. A Sara e o Davi gostam dela. E ela é um reflexo, do que é uma fé, suposta fé, que olha para trás.
ou a lembrança que os crentes, os israelitas no deserto tinham constantemente com saudades da vida no Egito. Precisamos nos lembrar, irmãos, que quando a fé verdadeira se instala no nosso coração, o mais importante não são as circunstâncias que nós vivemos, mas o que nós procuramos, o que nós buscamos. A fé salvadora jamais foca naquilo que perdeu, naquilo que deixou para trás, mas ela busca algo melhor. Abraão e a sua casa estavam em busca de uma pátria, de um país. E essa é a grande realidade da fé, né? Uma fé que, por ser verdadeira, não cogita olhar para trás. Quando o nosso coração é capturado por essa fé, toda a nossa esperança se volta, né, para a chegada em segurança, para uma habitação eterna, para uma recompensa eterna. O local ao qual nós somos fiéis, né, é determinado não por aquilo que nós dizemos, mas por aquilo como nós vivemos. Jesus disse isso. Mateus capítulo 6, verso 21, ele diz assim: onde estiver o nosso coração, lá também estará o quê? O nosso tesouro, lá estará o nosso lar. Abraão não pensava em Ur, mas Abraão pensava nos céus. É por isso que nós precisamos nos perguntar: em que nós temos pensado, em que nós temos colocado, né, a nossa esperança? Qual é a nossa identidade? O que é que define a nossa identidade? Será que é a nossa pátria terrena? Será que são essas coisas do mundo? Ou será que é a nossa pátria celestial? Porque a fé é verdadeira, irmãos, traz desapego do presente. A maneira como você vai enxergar a eternidade vai afetar a forma como você vai viver aqui e agora. Se você vive para a eternidade, a Bíblia diz que você vai experimentar libertação da ganância, você vai experimentar libertação da ansiedade, você vai experimentar libertação das circunstâncias definidoras de felicidade. Lamentavelmente, nós vivemos tempos tão duros, tempos tão difíceis, mas esses tempos difíceis têm revelado como nós somos materialistas, como o nosso coração está posto nessa vida. Eu não tenho visto crentes chorando porque não podem vir à igreja. Eu não tenho visto fila na porta da igreja, na reunião de oração, para vir orar. Eu não tenho visto filas no estudo bíblico para aprender a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos, né, para as redes sociais dos crentes, eles estão satisfeitos. Eles estão por aí, experimentando tudo o que a vida tem para dar. E se esquecendo que o que marca a nossa existência é a nossa confissão de identidade, como nós nos enxergamos. Nós não nos encaixamos neste mundo, nós somos intrusos neste mundo, e porque nós somos intrusos, nós vivemos de forma diferente. Porque se nós estivermos bem à vontade com esse mundo, se nós estivermos satisfeitos com este mundo, se nada não nos incomoda neste mundo, lamentavelmente a fé verdadeira não é alguma coisa que está presente na nossa alma e no nosso coração. E por fim, a terceira e última marca que a Escritura nos diz que está presente, né, na fé perseverante, é que essa fé experimenta a identificação de Deus com a perseverança do seu povo. Olhe para o verso 16, para a última parte. O autor aos Hebreus diz o seguinte: por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus,
porquanto lhes preparou uma cidade. Esse homem está dizendo a nós que a fé salvadora estabeleceu uma comunhão duradoura entre Deus e os seus filhos, de tal forma que Deus se declara em favor dos seus filhos. Pela fé, eles se renderam inteiramente a Deus, eles confessaram a Deus na sua vida e na sua morte. Eles se confessam como estranhos e peregrinos. Sabe qual é a sua recompensa para isso? A Bíblia diz que Deus se torna ou se declara favorável a eles. Irmãos, não sei se vocês percebem isso, mas essa é uma das declarações mais impressionantes que nós temos em toda a Escritura. O autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: por causa dessa fé, Deus não sente vergonha do seu povo. Quando nós voltamos os nossos olhos para o Antigo Testamento, lá para o livro de Êxodo, capítulo 3, verso de número 5, verso de número 6. Quando Deus se apresenta a Moisés para recrutá-lo para a missão, de salvar o seu povo, de libertar o seu povo do Egito. Moisés faz uma pergunta para Deus, ele diz assim: quando eu chegar lá, eu vou dizer que o Senhor é quem? Vocês lembram da resposta que Deus deu a Moisés? Deus disse assim: você dirá que eu sou, me enviou. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Que frase extraordinária é essa? Porque quando nós olhamos para a vida desses homens, nós descobrimos que o Antigo Testamento não oculta as fraquezas desses patriarcas. Abraão mentiu, Abraão, em alguns momentos duvidou da promessa de Deus. Isaque era um sujeito que tinha problemas com a sua fé dentro da sua casa. Jacó foi um homem trapaceiro em alguns momentos da sua existência. Mas a Bíblia diz que o nome que Deus escolheu para se identificar, foi esse nome: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Isso é algo tão incomum. Deus usar uma expressão que é ligada a nós humanos. Vergonha tem a ver conosco, não tem a ver com Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que eu dou tantos motivos, tantas razões para que Deus tenha vergonha de ser chamado o meu Deus. E eu sei que você também dá tantas razões para que Deus tenha vergonha de ser identificado com você e comigo. Às vezes nós nos envergonhamos de chamar Deus de nosso Deus. Mas a Bíblia diz que Deus nunca tem vergonha de chamar ou de nos chamar de seus filhos. Deus honra a fé daqueles patriarcas ao se identificar com eles. É por isso que eu posso dizer nessa noite que Deus é o Deus de Mário Sérgio. Você pode dizer que Deus é o Deus de fulano de tal, de fulana de tal, e ter a certeza de que Deus não se envergonha da nossa condição como servos dele, porque ele nos ama. A Bíblia diz que ele não se envergonha de nós, e porque ele nos ama, ele preparou uma recompensa
para aqueles que esperam, para aqueles que creem nele. Há uma história que diz que Henry Morrison foi um missionário americano durante 40 anos na África. Final do século XIX, início do século XX. Ele havia dedicado 40 anos da sua vida de pregação do Evangelho nas terras da África. E ele voltou então para sua casa, né, depois dessa missão de 40 anos. E ele chegou a Nova York, a bordo do mesmo navio que trazia o presidente Theodore Roosevelt, de um dos seus safaris pela África. Theodore Roosevelt era conhecido, né, porque ele gostava de fazer safaris pela África. E quando a Morrison vinha no mesmo navio que Roosevelt, que atracaram lá em Nova York, milhares de pessoas foram ao porto para saudar o presidente pelas suas caçadas, pelo seu retorno, mas ninguém, absolutamente ninguém, esperava aquele missionário. Então o diabo disse, né, soprou o seu ouvido o seguinte: veja como eles saúdam os heróis do mundo. E você, um homem que gastou toda a sua vida pregando o Evangelho, nem sequer uma viva alma está aqui para recebê-lo. E aquele homem desceu do navio entristecido, tomou um trem para a sua casa no estado do Kentucky. E depois de várias horas, né, de uma viagem cansativa e solitária, ele chegou à estação, mas ninguém da sua família o aguardava. Sabe por quê? Havia, né, uma confusão com relação às informações de chegada dele. A família esperava, né, num outro dia, num outro horário, e ninguém foi esperar o missionário. Mais uma vez entristecido, ele toma uma carruagem de aluguel e vai para a sua casa. E ele pensativo, né, antes de chegar à sua casa, disse o seguinte: olha, 40 anos eu servi ao Senhor, eu preguei o Evangelho. Humanamente, eu tenho motivos para reclamar, tenho motivos para lamentar. Mas ele disse o seguinte: mas o Evangelho me lembra que eu ainda não cheguei no meu verdadeiro lar. Ainda não cheguei na casa do meu verdadeiro Pai, no lugar em que Ele me ama e que Ele tem preparado para mim. Precisamos nos lembrar disso, irmãos, que as nossas expectativas, Charles Spurgeon dizia, são as nossas posses mais preciosas. Deus não se envergonha daqueles que vivem pela fé, morrem pela fé. E a Bíblia diz que Deus tem preparado um lugar para aqueles que vivem e morrem pela fé. Não é aqui que o nosso coração deve estar posto ou deve estar colocado. Esta vida, né, deve ser gasta por nós apenas como uma jornada para a eternidade, para os céus. Nós cantamos no início do nosso culto, né, um hino muito precioso. Para mim, particularmente, é um hino que eu amo muito, porque era o hino preferido do meu avô. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Aquilo refletia algo da vida dele, né?
de como ele foi levado para a nossa terra, como o Evangelho transformou a vida dele. E ele sempre gostava desse hino, que é um retrato da experiência dele e nós. Nós não podemos nos esquecer que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros aqui. Ontem eu recebi uma notícia, do falecimento de um amigo muito precioso, pastor lá na Bahia. Um irmão querido meu, foi meu tutor enquanto eu estive no seminário, foi pastor da minha casa, da minha família. Um amigo precioso que eu fiz na vida. Um homem que amava a Cristo e que amava o Evangelho. Deus o converteu e fez dele um evangelista que levou muitas pessoas para os céus. E depois de uma internação de uma semana, ele faleceu ontem. Eu fiquei pensando nisso. Ele pregava sobre os céus constantemente, sobre a nossa preparação para estarmos com o Senhor. Ele chegou ao verdadeiro lar, amado pelo seu Senhor. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus do pastor Reinaldo e preparou lugar para ele. Mês passado, nós recebemos também com muita tristeza o falecimento do reverendo Zé João de Paula. Dona Helena conheceu, sabe disso. Um homem que amava o Evangelho, pregador do Evangelho, um ardor pelas missões. Algumas vezes esteve aqui conosco. Zé João era um exemplo pessoal para mim do seminário, de erudição e de piedade. Eu nunca vi um homem amar tanto a palavra do Senhor, amar tanto o Evangelho, a obra missionária como ele amou. E Deus o chamou para si. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Talvez uma das grandes lições, a maior lição que esse tempo de pandemia tem para nós, é que nós precisamos nos lembrar que a nossa jornada aqui está se findando. Nós estamos aguardando o nosso Senhor para desfrutarmos da verdadeira pátria, do verdadeiro lar, daquele que não se envergonha de ser chamado o Deus daqueles que confiam nele. Essa é a nossa recompensa. Temos que tirar os nossos olhos dessa vida e pôr os nossos olhos na verdadeira vida que se descortina diante dos nossos olhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a nos lembrarmos que essas são as características não só da fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas de todos os crentes, em todos os lugares e em todas as épocas que o Evangelho do Senhor promete àqueles que esperam por Ele. Vamos ficar de pé?